Boa tarde. Hoje nós iremos falar sobre a peste suína africana. Os participantes do grupo são Gustavo Ribas, Joana Andrade e eu, Rafaela. Bem, a nossa apresentação de hoje é baseada na entrevista que nós fizemos com o Luizinho Caron, que é pesquisador lá na Embrapa Suínos e Aves. Bem, para a gente entender o que é a peste suína, né? A peste suína africana, a gente precisa entender mais ou menos o histórico dela. Como o próprio nome já diz, a peste suína africana surgiu lá na África e estendeu-se para Portugal e Espanha até ali os anos 90. Até 2018 foram tabelados casos, pequenos casos em cada parte do mundo, em pequenas partes do mundo, como, por exemplo, Europa, China, Bélgica, e até houve um caso aqui no Brasil também, só que a doença foi completamente erradicada, então nós somos considerados um país livre atualmente do vírus. E o que causa a PSA, né? A peste suína africana? Bom, a doença, ela é altamente contagiosa e ela ocorre em suídeos domésticos e selvagens, no caso de javalis. A doença, ela é causada por um vírus, membro único da família Asfarvaridae. Ele é altamente virulento e, quando acomete animais, ocasiona taxas altíssimas de mortalidade. E como que acontece a transmissão, né? A transmissão, ela acontece de várias formas, só que as principais por haver contaminação de um animal infectado, contaminação direta, né, de um animal infectado com um animal saudável, aí pode ocorrer a contaminação, e também via transmissão de carrapato. Um carrapato, ele suga o sangue de um animal infectado e depois ele pica um animal saudável, aí ocorre a transmissão. O vírus, ele consegue se reproduzir e sobreviver no carrapato, sem que ele morra. O carrapato, ele é resistente ao vírus. O período de incubação da doença ele é geralmente de 4 a 19 dias e a severidade da doença é relacionada a diversos fatores. E um exemplo delas é a virulência da cepa viral, a via e dose de infecção e ao status imune do hospedeiro. A PSA, ela se caracteriza principalmente pela sua forma hemorrágica, mas as manifestações clínicas, elas variam de uma doença de hiperaguda a crônica, e além da ocorrência em animais portadores. Na forma hiperaguda, ocorre a morte súbita, com poucos ou nenhum sinal clínico. Já na forma aguda, ela é caracterizada por febre alta, numa média de 40 a 42 graus, perda de apetite, letargia, hemorragias na pele, especialmente ocorre mais nas orelhas e nos flancos, órgãos internos prejudicados e altas taxas de mortalidade no período de 4 a 10 dias. As cepas menos virulentas, elas ocasionam sinais clínicos leves e muitas vezes que não são específicos. E, por exemplo, febre, apetite reduzido, depressão e sinais respiratórios sem sinais respiratórios prejudicados e o aborto das porcas. E esses sintomas, eles são confundidos com outras enfermidades, e aí isso não leva a suspeita de PSA e não chega no diagnóstico. Os animais que se recuperam das infecções se tornam portadores do vírus, constituindo maiores problemas para o controle da doença. Vou falar um pouco sobre a transmissão da PSA. Ela é transmitida principalmente pelo contato direto, né, entre suínos infectados e suscetíveis, tanto os domésticos quanto os de vida livre, os selvajados, ou através da ingestão de produtos de origem suína contaminados com o vírus. As carcaças dos suínos infectados que morrem e ficam no ambiente, elas são importantes fontes aí de transmissão e resultam em outras formas de dispersão do vírus e da doença. Outro modo de transmissão são pelas secreções dos fluidos corporais, como sangue, saliva, o sêmen. Eles podem conter o vírus da PSA. E estudos recentes têm indicado o importante papel dos vetores, como ratos, moscas, os carrapatos,
que eles podem carrear os vírus. E quando são ingeridos pelos suínos ou picados, respectivamente, eles acabam transmitindo a doença. A atenção também deve ser dada a detalhes como veículos, rações, restos de comidas, roupas e calçados contaminados, dentre outros que podem adentrar em uma granja e transmitir o vírus. A transmissão e a manutenção do vírus pode ocorrer tanto pelo ciclo silvestre quanto pelo ciclo doméstico. E a epidemiologia da doença varia em diferentes partes do mundo, de acordo com o habitat, a presença ou não de suínos selvagens, dos vetores e do tipo de criação. Pode dar. Diagnóstico. Sobre o diagnóstico da PSA, a infecção dos suínos pelo vírus, ela pode ser considerada baseada em achados clínicos patológicos e epidemiológicos. A peste suína africana é uma doença hemorrágica com lesões nos linfônodos e no baço, que são importantes aí para a detecção dela. No entanto, a ocorrência da infecção subaguda, crônica e subclínica, principalmente em locais onde a enfermidade é considerada endêmica, pode dificultar esse diagnóstico. O diagnóstico laboratorial deve ser realizado em laboratórios oficiais e as amostras de escolhas dos linfônodos, do rim, do baço, do pulmão, do sangue e do soro. O diagnóstico diferencial ele deve incluir, primeiramente, a peste suína comum e, secundariamente, outras enfermidades, como a salmonelose, a erisipelose, entre outras doenças aí que podem fazer uma confusão na hora do diagnóstico e também a intoxicação, por exemplo, por anticoagulantes. As técnicas de diagnóstico mais frequentemente utilizadas para a determinação e para a identificação do vírus da PSA são a imunofluorescência direta, né, e o teste de hemadsorção e também a PCR. Devido às constantes mutações do vírus e o surgimento de variantes, muitas vezes esse sequenciamento é recomendado fazer o diagnóstico por PCR falso negativo, com suspeitas clínicas. O teste ouro confirmatório é o isolamento viral em cultivo celular e hemadsorção. Para programas de controle e erradicação da peste suína africana, é indicado o teste ELISA, para detecção dos anticorpos. Vou passar. Prevenção, fala dele. Prevenção da entrada do vírus da PSA no Brasil. Basicamente, ele deve adequar o sistema de vigilância, né, baseado nos fatores de risco da peste suína africana. Casos suspeitos devem ser reportados ao serviço veterinário oficial estadual. O diagnóstico rápido do vírus da peste suína africana em laboratório oficial. A prevenção em países livres da doença depende das políticas de importação, que devem ser rigorosas, garantindo que nem os suínos vivos infectados, nem os produtos de origem suína oriundos de países e regiões afetadas já pela PSA, serem introduzidos em áreas livres. Dentre as medidas de controle estão o descarte adequado, né, que é o tratamento térmico de resíduos e alimentos de aeronaves, navios, veículos provenientes de países com ocorrência da PSA. Para a gente é importante conhecer aí as características da PSA e como evitá-las.
O treinamento e capacitação de veterinários e produtores para reconhecer essa doença é de suma importância. Caçadores que tenham participado de atividades de caça em países com ocorrência da PSA não deve trazer subprodutos da caça para o país que não tenha a praga, né? E não alimentar os suínos com produtos carnes de origem suína, oriundos de restos de alimentação humana, como salame, como linguiça, entre outros. Além de, a gente deve-se aplicar medidas de biosseguridade, né, rigorosas para a gente poder prevenir a introdução e disseminação do vírus. E é de importante controle na inserção do PSA no país, garantir o apoio legal e recursos, fundos indenizatórios, diagnóstico, entre outros, assim, para a implementação das medidas de controle e uma segurança aí dos produtores. Pode dar, Joana, pode dar. Bom, falar um pouco agora sobre os países que já foram atingidos pela PSA e o impacto econômico. Bom, no ano passado, já foram registrados 24 países ou territórios que notificaram surtos novos ou em andamento por meio de notificações imediatas e relatório de acompanhamento. Mais ou menos foram 10 casos na Europa, nos países da Bulgária, Grécia, Hungria, Letônia, Moldávia, Polônia, Romênia, Rússia, Sérvia e Ucrânia. 11 na Ásia, na China, Índia, Indonésia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Laos, Mianmar, Papua Nova Guiné, Filipinas, Timor-Leste e Vietnã, e 3 na África, na Costa do Marfim, na Namíbia e na África do Sul. O impacto econômico estimado para os Estados Unidos, da introdução de PSA nos Estados Unidos, foi estimado em mais ou menos 16,5 bilhões de dólares durante o primeiro ano de surto. Mas a manutenção da infecção em suínos é bem superior a isso. Em números relativos, baseados em custo de produção do Brasil versus norte-americano e o número de suínos abatidos por ano, o impacto no Brasil é estimado em 1/3 desse valor, ou seja, mais ou menos 5,5 bilhões de dólares apenas no primeiro ano de surto. Então, o impacto econômico é bem grande na produção.